Olá, boa noite. Me chamo Júlia e vou falar sobre os mecanismos de evasão imunológica por agentes infecciosos junto com a Laís. E que tal falarmos um pouco sobre como a malária atua no nosso organismo? Será que teríamos alguma forma de evitar essa invasão parasitária? A malária é uma doença provocada pelo mosquito Anopheles. O agente etiológico é do gênero Plasmodium, sendo dividido em 5 espécies: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae e Plasmodium nullice, responsáveis pela infecção humana. O Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax são os parasitas associados a maior impacto na saúde pública da doença, sendo responsáveis pela maior incidência da malária. A malária está presente nas regiões tropicais e subtropicais do planeta. O maior foco de transmissão é a África subsaariana, onde ocorre 90% dos casos no mundo. No Brasil, a área endêmica é conhecida como Amazônia Legal. Esta área é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 3,2 bilhões de pessoas vivem em áreas endêmicas de malária. 216 milhões de casos, 445 mil óbitos em 91 países representam 90% dos casos na África. No Brasil, 124.180 casos e 37 óbitos confirmados em 2016. A transmissão natural da malária ao homem se dá quando fêmeas do mosquito do gênero Anopheles inoculam as formas infectantes, esporozoitos, durante o repasto sanguíneo. As fontes de infecção humana para os mosquitos são pessoas doentes que apresentam formas sexuadas do parasita. O ciclo de vida do parasita causador da malária no hospedeiro humano. O mosquito infectado, Anopheles fêmea, por estar grávida, precisa de sangue e, ao picar a pessoa, injeta sua saliva para impedir a coagulação do mesmo. Juntamente com a saliva, são inoculados os esporozoitos, uma forma de vida infectante do parasita. Estes esporozoitos caem na corrente sanguínea até chegar nos hepatócitos, células do fígado. Já nos hepatócitos, estes esporozoitos começam a se diferenciar em um esquizonte hepático. Sua função é se multiplicar e dar origem aos merozoitos. Esta célula, com os merozoitos, após grande multiplicação do parasita, leva ao rompimento do hepatócito. Então, os merozoitos caem na corrente sanguínea, gerando o ciclo hepático. Na corrente sanguínea, os merozoitos encontram as hemácias.
infectam os glóbulos vermelhos e se diferenciam em trofozoítos, tendo como função obter energia para o parasita. Os trofozoítos digerem a hemoglobina e produzem o pigmento malárico. Após obter essa energia, estes trofozoítos se diferenciam em esquizontes, que se multiplicam e dão origem aos merozoítos. Quando a hemácia estiver repleta de merozoítos, ela acaba se rompendo e liberando vários novos merozoítos na corrente sanguínea, que infectam novas hemácias, gerando assim o ciclo eritrocítico, onde há reprodução assexuada. O ciclo de vida do parasita causador de malária, mosquito como hospedeiro. Os mosquitos normalmente são vegetarianos, preferem se alimentar de néctar. Apenas um mosquito fêmea que esteja grávida pica humanos, assim obtendo nutrientes para os seus ovos. No hospedeiro humano, após alguns ciclos eritrocíticos, alguns trofozoítos se diferenciam em gametócitos, feminino e masculino. Na corrente sanguínea, esses gametócitos são a forma infectiva para o mosquito Anopheles. Quando um mosquito picar uma pessoa, ele ingere esses gametócitos, masculinos e femininos. Dentro do mosquito, os gametócitos se fundem e formam um zigoto. O zigoto fica na luz do intestino do hospedeiro, porém muda de local, atravessando sua parede intestinal. O zigoto se transforma em um oocineto. Atravessa a parede do mosquito, formando um oocisto. Já dentro do oocisto, forma-se um pequeno cisto que fica na parte interna do mosquito, dando origem aos esporozoítos. Estes esporozoítos, após um tempo, são liberados, caem na hemolinfa e atingem a glândula salivar do hospedeiro, aguardando o Anopheles picar uma nova pessoa e infectá-la com o parasita causador de malária. A via alternativa do sistema complemento se inicia com a clivagem espontânea de C3 em C3b e C3a. A parte A estimula a inflamação e a parte B se liga à superfície do micro-organismo. Na sequência, chega o fator B. Esse fator B se liga ao lado do C3b. Logo em seguida, aparece o fator D, que cliva o fator B e gera dois fragmentos, o fragmento A e o fragmento B. Quando ocorre essa clivagem, forma-se o C3 convertase da via alternativa formada por C3b
BB. Ocorre a clivagem de várias C3, C3A e C3B, e ocorre o processo de opsonização na superfície do microorganismo. Quando a C3B se junta à estrutura da C3 convertase, dando origem ao C3BBB-C3B, chamado de C5 convertase. A C5 será clivada em C5A e C5B. O fragmento B se liga à superfície do microorganismo e o fragmento A faz parte da estimulação da inflamação. Em seguida, as C5 convertases, geradas a partir das 3 vias do complemento, ativam os últimos componentes do complemento, que levarão à formação do complexo de ataque à membrana, que é formado pela proteína C9. Várias C9 fazem com que se forme um poro na membrana do microorganismo. Consequentemente, entra água e sai conteúdo citoplasmático. As proteínas C6, C7 e C8 vão se ligando à superfície do microorganismo nessa sequência. Tudo isso faz um mecanismo de apoio para a C9 ser polimerizada e, quando ocorre a polimerização de C9, aparece o complexo de ataque à membrana. O parasita faz uma evasão do sistema complemento diferente em cada fase de seu ciclo, porém desempenha uma interação com o sistema complemento de maior relevância quando ocorre invasão dos eritrócitos. Na fase de esporozoito, ocorre a lise mediada pela via alternativa do complemento. Eles expressam proteínas em suas superfícies para interferir na atividade do sistema. Dentro do hospedeiro humano, os merozoítos ligam FH e FHL1 às suas superfícies. Esta ligação inativa o C3b para garantir a sobrevivência durante a fase de replicação eritrocítica. As proteínas do merozoíta recrutam ativamente C1 e NH para suas superfícies, permitindo que o parasita limite as proteases da via clássica e, portanto, evite a ativação do complemento. Por fim, quando há invasão de eritrócitos, os parasitas P. falciparum começam a remodelar e modificar as células hospedeiras, levando a mudanças estruturais e morfológicas em suas superfícies, fazendo com que as proteínas do parasita fiquem aderidas na superfície dos eritrócitos. A proteína da membrana eritrocitária PFEM-P1 sofre variação antigênica e é responsável pela adesão a vários receptores da célula hospedeira, uma vez que a ativação da via clássica do complemento depende da ligação de C1q aos complexos anticorpo-antígeno. A variação antigênica na superfície de P. falciparum e E limita a fixação do complemento e a lise celular. Assim, poderia ser considerado um mecanismo de evasão do complemento. Pesquisadores estão estudando uma vacina formulada utilizando a proteína PFEM-P1, que é codificada por até 60 genes diferentes por genoma de parasita. Mas por que ainda não temos uma vacina que previna a malária? Infelizmente, a taxa de imunização do imunizante ainda é baixa, o que significa que sérios obstáculos ainda possam existir para sua introdução nos sistemas de saúde. Isso se deve ao fato do parasita realizar uma variação antigênica. Esse é o mecanismo pelo qual um agente infeccioso altera as proteínas ou carboidratos em sua superfície, e assim evita uma resposta imune do hospedeiro. O parasita da malária humana, o Plasmodium falciparum, expressa na superfície dos glóbulos vermelhos do sangue diversas famílias de antígenos variantes. A troca frequente do antígeno expresso, em alguns casos, faz parte da estratégia do parasita para escapar do sistema imunológico. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP estudam o papel da família de antígenos PFEM-P1 presentes na superfície dos glóbulos vermelhos.
Essa família de proteínas é responsável pela adesão das hemácias infectadas aos vasos sanguíneos, o que impede a passagem do parasita pelo baço, onde seria destruído. Para que o antígeno não seja reconhecido pelo sistema imunológico, no entanto, há uma troca regular da proteína expressa na superfície da hemácia, caracterizando o fenômeno da variação antigênica. Isso é possível porque o parasita tem muitas cópias dessa proteína em seu genoma. A compreensão desses mecanismos de variação poderá ser a chave para o controle da virulência da doença.